Senhor presidente, senador Elmano Ferrer, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho à tribuna hoje para destacar dois acontecimentos que considero históricos no meu Estado. Acontecimentos que atrasaram, levaram anos, mas esses acontecimentos que irei relatar estão começando a despertar o interesse da sociedade, do povo do Amapá e criando expectativa num desfecho há muito esperado. O primeiro acontecimento, o primeiro fato que pode mudar o curso da história do nosso Estado, como deverá acontecer a partir de amanhã. O STJ inicia, nesta terça-feira, as oitivas e interrogatórios com autoridades do Amapá acusadas de associação criminosa. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que, no dia 16 de março, o Tribunal de Justiça do Amapá julgará o primeiro processo da Operação Eclésia, uma operação deslanchada pelo Ministério Público em maio de 2012, que produziu pelo menos 4 dezenas de processos criminais e de improbidade administrativa envolvendo deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amapá. Então, esses dois fatos estão criando uma enorme esperança de que finalmente se faça justiça. Vejam, no dia 1º, amanhã pela manhã, o juiz Márcio Flávio Mafra Leal, que é o juiz instrutor designado pelo STJ, vai inquirir os desembargadores Gilberto Pinheiro, Carmo Antônio e Agostinho Silvério, 3 desembargadores do Tribunal de Justiça que estão sob suspeita do STJ de práticas ao arrepio da lei. Também, ainda amanhã, deverá ser inquirido, interrogado, o Procurador de Justiça e Corregedor do Ministério Público Estadual, Jair Quintas. No dia seguinte, 2 de março, às 9h30, serão ouvidos e interrogados o ex-desembargador, hoje aposentado, Luiz Carlos Gomes dos Santos. Também o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, José Júlio de Miranda, o deputado estadual Moisés Souza e os juízes Antônio Colares, Carlos Canezin e Marco Miranda. À tarde, a partir das 15 horas, será a vez do ex-prefeito de Santana, Antônio Nogueira, seguido da senhora Neuci Vasques, que funcionária do Tribunal de Contas, e, por último, do conselheiro Amiraldo Favacho. Então, essas autoridades estão sendo investigadas segundo o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, por associação criminosa. Evidente que há muito pesa a desconfiança sobre o comportamento de alguns magistrados, e essas desconfianças agora poderão ser esclarecidas pela ação do Tribunal de Justiça, do STJ, que, no bojo da Operação Mãos Limpas, que aconteceu em 2010, também está investigando essas autoridades do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O segundo fato que enche a sociedade de esperança, que começa a despertar a atenção, é que no dia 16 de março começa o julgamento dos processos da chamada Operação Eclésia, uma operação
do Ministério Público Federal com a Polícia Civil do Estado, que teve uma ordem de busca e apreensão concedida pelo Tribunal de Justiça, e eles entraram na Assembleia Legislativa e recolheram provas robustas que sustentam esse processo que vai a julgamento no dia 16 no Tribunal de Justiça do Amapá. É um julgamento público e a sociedade poderá acompanhar. Os réus são as seguintes autoridades: a senhora Janiere Torres Everton, o ex-deputado e secretário da Mesa Jorge Evaldo Edinho Duarte, o senhor Edmundo Ribeiro Torque Filho, a senhora Maria Orenilza de Jesus Oliveira, o deputado e ex-presidente por vários mandatos da Assembleia Legislativa do Amapá, Moisés Reátegui de Souza, e o coronel da Polícia Militar do Amapá, Lindenberg Abel do Nascimento. Então, esses serão julgados no dia 16 de março. E a expectativa, senhores senadores, é enorme. A expectativa é muito grande, porque é necessário que se esclareça definitivamente e que se estabeleça a diferença de quem age corretamente na política e de quem usa os seus mandatos para praticar crimes e, principalmente, desviar recursos públicos. Ainda há pouco, senador Eumano, eu comentei aqui, numa parte a Vossa Excelência, de que, no caso do Amapá, eu conheço bem o que aconteceu com os recursos, porque eu acompanho a contabilidade pública desde a época que o dinheiro passou a ter memória, desde 1994. E posso lhe afirmar, de uma forma categórica, e os dados da contabilidade não mentem. A contabilidade conta a história da execução orçamentária. Então, eu pessoalmente fiz a pesquisa no Balanço Geral do Estado para acompanhar os gastos relativo aos poderes de 1995 até os dias de hoje. E veja, essa malversação, o desvio de recursos, que eu calculo que esteja na ordem, nos últimos 25 anos, o desvio de recursos deve estar na ordem de 1 bilhão e meio a 2 bilhões de reais. Isso começa efetivamente a ocorrer envolvendo os poderes, principalmente a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, a partir de 1994. Eu fui candidato à eleição, a eleição foi para o segundo turno, e no dia 15 de novembro nós saímos vitoriosos. O governador, à época, ele convocou os chefes de poderes e transferiu todos os recursos. 15 de novembro, o orçamento já estava na Assembleia, e aí eles fizeram esta reunião e transferiram todos os recursos de investimento que estava previsto para 95, transferiram para os poderes. Agora, veja, nós tínhamos apenas 4 anos de criação do Estado, de instalação do Estado. Eu sucedi o primeiro governador eleito, eu era o segundo governador eleito. O Amapá tinha gastos reduzidos com a folha de pagamento, reduzidíssimos, porque a União manteve o custeio da folha. Então, nós tínhamos uma grande capacidade de investimento. E, nesse momento lá, no final de 94, foi transferido todos os valores de investimento entre a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Veja, em 1994, os poderes... Eu fiz uma comparação entre as transferências aos poderes e os investimentos feitos pela Secretaria de Obras, que é a secretaria que constrói escola, hospitais, que coloca água, coloca energia, constrói rede de esgoto.
Em 94, a Secretaria de Infraestrutura investiu 40 milhões de reais e os poderes gastaram 34 milhões. Veja o que acontece em 95. Em 95, depois dessa transferência de recursos de investimento para os poderes foram para 81 milhões, ou seja, saíram de 34 milhões para 81 milhões de um ano para o outro. E a Secretaria dos Investimentos, a Secretaria de Obras, caiu de 40 milhões para 3 milhões e meio. Nesse ano, levando em consideração a receita total do Estado, em 1994, a Secretaria de Infraestrutura investiu 14,4% do total da receita. Em 95, caiu para 1,1%. Ou seja, desapareceu os recursos de investimento do Estado do Amapá. Quando você atualiza esses valores, isso se repetiu a cada ano. E eu tentei convencê-los, mostrando o absurdo da situação, como as instituições de um Estado agiu contra o bem-estar do seu povo. Não consegui convencê-los, senhores senadores. Ao contrário, eles queriam aumentar a sua participação no orçamento a cada ano. Mas nós conseguimos manter no mesmo patamar de 95 durante 6 anos e aí recuperamos, em parte, a capacidade de investir do governo do Amapá. Então, essa situação de desvio, de desmando, de corrupção, começa naquele momento. Eles estabeleceram o que eles chamavam de harmonia entre os poderes. E eu passei a ser estigmatizado como o gerador de confusão, o criador de caso, que não aceitava aquilo. Mas eu não tinha compromisso com desvio de recurso, eu não tinha compromisso com a associação para o crime. Eu tinha compromisso com os direitos da coletividade e eram esses direitos que eu defendia até o fim. Pois eles chegaram a me afastar do governo, nunca conseguiram, mas votaram o meu afastamento. O TRE cassou meu registro de candidato à reeleição em 1998, nós revertemos aqui no TSE. Então, foi uma luta que continua até hoje. Várias armações, acusações infundadas, denúncias vazias, denúncias sem sentido, denúncias caluniosas, para tentar que nós recuássemos diante das nossas posições de defesa intransigente da necessidade coletiva. Veja, esse é um momento fundamental na vida da nossa sociedade, porque está sendo investigado gente do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa. Então, componentes dos poderes do Estado, que lá atrás se apropriaram desses valores fantásticos que eles não necessitavam. Não havia a menor necessidade. Não se salta de 34 milhões de um ano para 81 milhões, principalmente num período que não havia inflação. Inclusive, houve uma deflação nesse período. No entanto, eles se apropriaram desses valores que ninguém sabe não. Hoje já se sabe pelas investigações que estão aí. Em 2010, vários foram presos de novo, inclusive o governador na época, vários secretários, tem vários parlamentares que respondem a ações criminais. Então, depois de 25 anos, é que começa a se esclarecer por que nas nossas cidades, todas, não estão contempladas com água tratada e esgotamento sanitário, porque o dinheiro foi simplesmente desviado. Essa que é a realidade do Amapá. Se essa realidade se reproduz de outros estados, eu não conheço tanto quanto eu conheço a contabilidade pública do meu estado ano após ano.
Eu conheço os dados, como cresceu a receita, como era distribuída essa receita e como era aplicado. Tanto é que eu tive tanto cuidado que foi do Amapá que surgiu a ideia da transparência dos gastos públicos. Nós fomos o primeiro estado, porque a situação era tão vexatória e era tão difícil governar com uma elite ambiciosa que eu terminei colocando todas as contas bancárias, não só as receitas e a despesa, mas eu coloquei as contas bancárias à disposição de todos na internet. E daí, então, é o primeiro estado, nós somos pioneiro na transparência dos gastos públicos, que mais tarde eu trouxe aqui para esse Senado e virou lei. Virou a lei da transparência, a lei complementar 131, que nós trabalhamos para que a sociedade se apodere dessa lei, porque ela obriga a criação dos portais de transparência e a sociedade precisa acompanhar os gastos públicos. E, por último, senhor presidente, preocupado com a gastança, eu trouxe aqui um dia, mostrei aqui, para corroborar o que eu estou falando. A Assembleia Legislativa do Amapá, em 2013, gastou em diárias 15 vezes mais do que o Senado da República. Nós, aqui no Senado, gastamos em diárias de viagem R$1.200.000. A Câmara Federal, com 513 deputados e deputadas, gastou R$2.900.000 em diária de viagem em 2013. A Assembleia Legislativa do Amapá gastou 17,5 milhões. Isso não pode continuar. Você não pode sacrificar gerações e gerações para viver em condições de sanidade precárias, morrer por ataque de verme, conviver com a malária, a dengue, porque os recursos que poderiam ser aplicados no saneamento básico são desviados. Isso é só um exemplo. E esses crimes continuam sendo praticados até hoje. Então, por que esses dois fatos, os interrogatórios dessas autoridades, do judiciário, e o julgamento desses deputados no dia 16? Porque o povo clama por justiça. A sociedade sabe, que uma parte da sociedade sabe, porque além desse conluio entre as instituições do Estado, ainda tinha um acordo com os meios de comunicação, que, para silenciar, recebiam fortunas. Então, essa é uma situação que realmente as pessoas duvidam. Eu tenho publicado no Facebook, eu tenho escrito sobre essa questão, as pessoas duvidam de que haverá justiça. Dessa vez eu tenho certeza que haverá justiça. O Brasil mudou muito nesses últimos anos. E essa casa, a Câmara, contribuiu para isso. Nós aprovamos, além da lei da transparência, que coloca todas as receitas e despesas públicas em tempo real, que ainda nós estamos brigando contra aqueles que resistem a cumprir a lei. E esse é um papel nosso também, de fiscalizar, junto com o Ministério Público, o cumprimento daquilo que a lei determina. Nós estamos acompanhando os gastos. Nós, aqui nessa casa, aprovamos a lei que permitiu o sucesso da Lava Jato, que está permitindo os avanços da justiça do meu Estado, que é a lei de combate à corrupção, a lei anticorrupção, que criou essa possibilidade da delação premiada, que só assim não há outra maneira de desmontar o crime organizado que não seja através da delação premiada, porque o crime organizado não deixa rastro. O crime organizado, tanto é que a palavra está muito bem empregada, ele é tão organizado que a maior dificuldade dos investigadores é comprovar a prática desse tipo de crime. E o crime organizado, ele está nos poderes do Estado, ele está em toda parte e a gente tem dificuldade de localizar. Mas com a aprovação da lei contra a corrupção, a delação premiada foi permitida e é isso que está fazendo total diferença. Por isso é que eu aqui renovo as minhas esperanças, a minha confiança no Poder Judiciário do meu país e no Poder Judiciário do meu Estado. E eu queria destacar
o papel fundamental da democratização das eleições para o Ministério Público. Senhor presidente, enquanto as eleições se davam no âmbito do colegiado de procuradores, como se dá ainda hoje nos tribunais de justiça, não havia mudança possível. O Amapá não sabia qual era o papel do Ministério Público. Quando abriu para os promotores também disputar as eleições, aí ganhou uma promotora de justiça que ocupou realmente a Procuradoria-Geral e cumpriu o papel do Ministério Público, fiscalizando o cumprimento da lei e investigando e denunciando a justiça. É o resultado desse trabalho que nós aguardamos que deve começar a surgir no dia 16 de março. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.